Sejam bem-vindos ao Nota 20. Nota 20 é um programa da Rádio Observador em parceria com a Iniciativa Educação e sempre com o professor Nuno Crato. Olá, professor, viva! Ora, viva! Professor, no programa desta semana vamos contar pelos dedos. Será que é um gesto que ajuda as crianças? Já vamos descobrir com a nossa convidada. Para já, vamos à pergunta que colocámos no Twitter. Contar pelos dedos ajuda as crianças a aprender aritmética? Professor Nuno Crato, não há dúvidas, 87% dos nossos ouvintes respondeu sim, ajuda. Para mim é um pouco... Está de acordo ou não com os nossos ouvintes? Para mim é um pouco surpreendente, pelo seguinte, porque durante muito tempo utilizava-se a contagem pelos dedos, as crianças na escola faziam contagem pelos dedos, às vezes por baixo da mesa, escondidos, porque havia a ideia de que contar pelos dedos é mau, que as crianças não devem usar os dedos, que devem abstrair, devem dominar os algoritmos mentais, etc, etc. O que não deixa de ser verdade. Mas o que hoje se começa a ver é que, hoje estou a dizer já de algum tempo para cá, se começa a ver é que a contagem pelos dedos nas etapas muito iniciais da aprendizagem das crianças não é uma coisa a contrariar. Pelo contrário, é uma coisa que ajuda as crianças a desenvolver o sentido de número e a ideia de um sentido crescente, etc, etc. Mas para isso temos hoje uma psicóloga, uma neuropsicóloga, que nos vai explicar tudo isso e que escreveu também um artigo que está disponível na Iniciativa Educação sobre exatamente este problema. Muito bem, vamos dar então as boas-vindas à Raquel Lemos, neuropsicóloga e autora desse artigo publicado no site da Iniciativa Educação. Raquel Lemos, bem-vinda ao Nota 20 esta semana. Obrigada, bom dia. Raquel, afinal, contar pelos dedos ajuda a aprender aritmética. Pois ajuda, parece que sim. Aquilo que os estudos Porquê? aquilo que os estudos têm mostrado é que, de facto, é muito vantajoso em idades precoces utilizar os dedos na contagem, no início da contagem, ainda antes da educação formal. Uhum. Portanto, os pais devem ajudar as suas crianças, enquanto são muito pequeninas, a não só olharem para os seus dedos, a terem consciência da existência dos dedos e, possivelmente, começar a fazer pequeninos cálculos de 1 mais 1. É isso? É esse o caminho? Sim, exatamente. Devemos começar, se repararem a palavra, eu acho isto muito interessante, que a palavra dígito tem não só uma conotação associada ao dedo, como também à representação gráfica do número. E, portanto, esta rede comum tem uma justificação, não só em termos semânticos, mas também em termos de funcionamento cerebral. E aquilo que tem mostrado é que as crianças, desde muito cedo, adquirem noções de quantidade. Portanto, se nós pusermos dois conjuntos grandes de diferentes dimensões em frente a uma criança pequena, e tão pequena, por exemplo, com 6 meses, a criança consegue atender mais depressa à quantidade, à maior quantidade em detrimento da mais pequena. Apesar de não ter consciência, Raquel, apesar de não ter consciência da quantidade exata, ou seja, exatamente, não sabe ainda não enumerar, há uma é isso? Quantidade. Por exemplo, é capaz de distinguir, imagino, 10 de 20, mas não vai distinguir 20 de 21. Não é? Portanto, quando a diferenciação é muito pequena não acontece, quando existe uma grande diferenciação de quantidades acontece. E isto acontece também em modelos animais. Portanto, há estudos que mostram que um peixe é capaz de se juntar a um cardume de mais elementos em detrimento de um cardume mais pequeno. Os galinhas, se calhar, acabam por olhar mais tempo ou por se aproximar mais depressa de quantidades grandes de alimento em comparação a quantidades mais pequenas. Portanto, há estudos que mostram que, de facto, em várias espécies animais e no ser humano, tão cedo quanto os 6 meses, já existe uma tendência para a noção de quantidade, que é uma magnitude numérica ainda não simbólica, não é? Portanto, a noção do símbolo adquire-se mais tarde. E digamos quando diz símbolo, é o número, não é? A representação 1, gráfica o 2... do número, exatamente, sim. E neste processo, de facto, os dedos acabam por ser muito facilitadores. Portanto, há um estudo muito recente que mostra que a contagem pelos dedos, e mais do que a contagem, o conhecimento dos dedos, aquilo que nós chamamos em psicologia cognitiva a gnosia digital, não é? Portanto, eu reconhecer os meus dedos, eu saber nomeá-los, eu saber identificar se alguém me aponta para os dedos, quais são, quantos são, parece mediar aqui esta relação entre o que é também a própria destreza, porque tudo que é muito manual, muito associado à destreza manual, vai estar relacionado com o processo inicial de contagem. Portanto, existe uma forte associação e vantagem
de se iniciar a contagem e de facilitar ou permitir a utilização dos dedos nesta fase ainda muito precoce, antes da educação formal, portanto, ainda na fase pré-escolar, da contagem pelos dedos. Isso é fantástico, quase que temos à nossa disposição e permanentemente uma calculadora, não é? Sim, até 10. É uma calculadora natural. E há também uma explicação para termos uma base decimal, no fundo nós temos 10 dedos, não é? Portanto, tudo isto tem uma explicação que parece que não sabe muito bem de onde é que vem, mas tem raízes. E tem raízes, se nós quisermos perceber, em termos de funcionamento cerebral. As áreas cerebrais... Já lá vamos, Raquel, já lá vamos. Okay. Já lá vamos. Queria só deter-me ainda nas mãos. Há muita tendência de ensinar as crianças através de representações gráficas em papéis, as bolinhas, os pauzinhos, os tracinhos. O que é mais benéfico para as crianças? Dedos, contar pelos dedos, ou contar pintinhas e bolinhas e pauzinhos nas folhas de papel? Portanto, a noção de quantidade, até elementos de 5, portanto, nós conseguimos rapidamente identificar 4 ou 3 ou 2 elementos, sejam bolinhas, sejam pauzinhos, ou sejam, neste caso, dedos, rapidamente. Mas aquilo que se mostra é que se nós quisermos estender isto para o cálculo, e estamos a falar de cálculo simples, não é? Adições e subtrações muito simples, tanto as crianças como os adultos, os estudos o que mostram é que são muito mais rápidos a identificar um resultado correto se ele for demonstrado pelo número de dedos. Portanto, imagine, estamos a subtrair 4 a 2 e temos 2 dedos levantados, uma figura de 2 dedos levantados ou 2 pauzinhos, as pessoas são mais, tanto as crianças como os adultos são mais rápidos a responder se lhes for demonstrado 2 dedos em vez de 2 pauzinhos. Portanto, existe... Isto é muito interessante. Não sei, Raquel, se estava a dizer... Não quer acabar, ou não? Não, diga, professor. Eu ia dizer duas coisas. Uma que falou há bocado e que eu acho que é muito interessante é a ideia de que algum sentido de número e sentido de quantidade se aprende muito cedo. Porque houve uma série de experiências que foram feitas nos anos 50, 60, pelo Piaget e outros, que levavam a crer que essa noção de quantidade era algo que se aprendia muito mais tarde. E hoje o que se está a perceber é que isso não é verdade, que se aprende mais cedo, tão cedo quanto possível, e portanto a ideia que havia antigamente, corrija-me se eu estiver a dizer mal, a ideia que havia antigamente de que não se deve forçar a aprendizagem das crianças no juízo da quantidade, não é exatamente verdade. E que se deve ir tão longe quanto se conseguir, quanto como as crianças acompanham, vamos embora, vamos em frente. E, de facto, as crianças adquirem muito cedo uma ideia de quantidade. E a segunda coisa que eu acho que é muito interessante daqui é que é bom que as famílias, que os pais, desde mais tenras idades, habituem as crianças a utilizar os dedos e a perceber este é o indicador, este é o polegar, etc., porque isso ajuda as crianças a desenvolver esta concepção de número que depois é útil mais tarde. Claro que nós temos que ver isto com alguma relatividade, porque se nós aqui entre nós, estamos a somar 2 com 3 e precisarmos dos dedos, enfim, seria temos ridículo. Um problema. Seria ridículo, temos um problema. Portanto, as coisas também se ultrapassam e o cálculo pelos dedos não consegue desenvolver-se para além de coisas que são muito simples, mas essas coisas simples são importantes para as crianças. Agora, desculpem, é que este tema de facto entusiasma. 2 coisas mais. O que a nossa convidada disse é muito interessante sobre a base 10 que nós usamos, que as pessoas, os matemáticos dizem, isso não é a melhor base. Por exemplo, os computadores usam a base 2 por uma razão de simplicidade dos estados, e a melhor base seria talvez a base 12, porque tem mais divisores, divide-se por 2, divide-se por 3, divide-se por 4, divide-se por 6, e a base 10 só se divide por 2 e por 5. Mas nós temos 10 dedos nas mãos e por isso, é quase certeza que é por isso que utilizamos a base 10. Somos decimais, não é? Somos decimais, quase certeza por isso. Não é? É o que toda a gente pensa hoje em dia, olhando para a pré-história, como é que as coisas começaram a aparecer, como é que começaram a aparecer as representações. E há outras bases, por exemplo, há bases de ordem, bases sexagesimais, de 60, nos ângulos que ainda hoje subsistem por outras razões. Vamos guardar isso para outro programa, professor. Para outro programa, tem que ser outro programa. Agora estamos no sistema decimal, que é o nosso sistema natural, que temos 10 dedos. Mantemos o decimal. E a Raquel Lemos estava a falar sobre precisamente a questão
de ser mais benéfico para as crianças. Exato. Isso é importante para os pais. Quando olham para os seus dedos e aprendem mais rapidamente a noção de numeração do que através de representações gráficas em papéis. Raquel, isso leva-me para a pergunta, dando aqui um salto atrás na nossa conversa, e o professor Nuno Crato falou disso no início, aflorou exatamente isso no início. Nem sempre foi assim, ou seja, durante muitos anos desencorajou-se o uso dos dedos na educação. As crianças que aprendiam através da contagem dos dedos eram menorizadas. Porquê? Porquê que isso aconteceu? Sim, houve uma tendência a achar que era, e provavelmente ainda há alguns educadores que se calhar acreditam disso, que é uma tendência mais infantil de contar, e porque em matemáticas mais elaboradas não permite a decomposição dos números, não é? Porque estamos limitados a 5 em cada mão. Mas de facto, aquilo que tem sido mostrado e comprovado em diversos estudos, quer dizer, há bastante investigação em psicologia cognitiva neste domínio, é que, e estamos a falar em idades precoces, nós estamos a falar, como dizia o professor Nuno Crato, em adultos ou em crianças mais tarde, não é? Na educação formal, em manterem esta utilização dos dedos na contagem. Portanto, seria na fase do pré-escolar que é importante que, de facto, se favoreça, deixar a criança não só ter muito conhecimento acerca dos seus dedos, portanto, ensinar e deixá-la trabalhar a sua destreza fina e a sua utilização dos dedos para as contagens, para contagens simples, não é? O contar de 1 até 10, numa fase muito inicial, e mais tarde utilizar também os dedos, se necessário for, para fazer pequenas adições e pequenas subtrações, enquanto for possível, porque de facto isto tem sido comprovado e estas representações permanecem ainda na idade adulta. Portanto, estes estudos, quando são feitos para mostrar a importância dos dedos em cálculo muito simples, permanece. Portanto, os adultos também são mais rápidos, como eu dizia há pouco, a encontrar uma resposta veiculada pelo número de dedos levantados em comparação a número de pauzinhos ou de bolinhas demonstradas, se o resultado for o mesmo. Raquel há pouco dizia que os educadores devem deixar as crianças utilizar os dedos para fazer contagens. Deixar porquê? Porque contar pelos dedos é um ato inato? O que é inato, o que se tem mostrado é a noção de quantidade, mas de facto as mãos são algo muito disponível, não é? Nas crianças as mãos estão sempre ali disponíveis para este tipo de tarefa, e isto tem uma explicação anatómica. Portanto, em termos de funcionamento cerebral, nós sabemos que são áreas que fazem parte da mesma rede neuronal, que são responsáveis não só por este conhecimento dos dedos, aquilo que nós chamamos gnosia digital, como também pelo cálculo mental simples, pelo cálculo matemático simples. E, portanto, até há estudos de lesão, não é? Pessoas que têm acidentes vasculares cerebrais ou intercorrências mais localizadas, que se forem nesta área cerebral em concreto, que se chama giro angular, estas pessoas perdem esta capacidade, portanto, perdem não só a capacidade de fazer cálculo, perdem o tal conhecimento dos dedos, e ainda um outro conceito importante aqui para noções mais tardias da matemática, que é, por exemplo, a orientação direito-esquerdo, entre outras características deste síndrome. Isso quer dizer que quando contamos, quando fazemos cálculo matemático e quando contamos pelos dedos, estamos a ativar a mesma zona do cérebro, é isso? Sim. E há outros estudos muito engraçados também que mostram que quando é pedido às pessoas, estudos mais recentes, portanto com a utilização de imagiologia cerebral funcional, portanto as pessoas estão dentro de um aparelho a fazer uma ressonância magnética funcional, enquanto lhes é pedido que façam um cálculo matemático simples, e o engraçado é que mesmo pedindo que não se utilizem as mãos para fazer o cálculo, as áreas que são ativadas, as áreas cerebrais que são ativadas, são as mesmas se nós pedirmos às pessoas para nomearem os seus dedos ou identificarem os seus dedos nas mãos. Portanto, isto tem um suporte anatómico, não é por acaso, há um suporte anatómico para justificar esta utilização dos dedos associada ao cálculo mental. Quando diz anatómico é... Da esquerda para a direita, perdão, João Miguel. Não, diga, professor. Era interessante perceber isto, porque uma das coisas que é muito importante desenvolver nos jovens, em idades um pouco mais avançadas, mas que é importante desenvolver, é a ideia de reta real e do crescimento da esquerda para a direita, a representação de números ao longo de uma reta, que começa por ser discreta, 1, 2, 3, 4, 5, depois tem os números negativos, depois tem os números racionais e irracionais lá no meio,
E isso é um desenvolvimento de um conceito que é importante para as crianças e, pelos vistos, existe algo na esquerda-direita entre nós inato. Será isso? Isto leva-nos para outra área da psicologia cognitiva e em termos de funcionamento cerebral estamos mais ou menos a falar da mesma região também, portanto estamos no nosso lobo parietal, no cérebro, e aquilo que nós sabemos é que de facto existe uma predominância em termos atencionais do lado esquerdo, portanto nós, e aqui de uma forma inata, tendemos a atender mais depressa para o lado esquerdo e depois vamos derivando para o lado direito. Portanto, eu há pouco falava da orientação direito-esquerdo, isto é, eu saber representar as coisas que estão à minha direita e as coisas que estão à minha esquerda, não só em relação a mim própria, como também em relação ao interlocutor, porque está invertido, não é? Mas aqui, esta noção das coisas serem feitas da esquerda para a direita, que é muito importante na leitura de relógios, na leitura de gráficos, e no próprio mundo que nos rodeia, também tem uma explicação anatómica, portanto, em termos de funcionamento cerebral, nós damos mais atenção àquilo que acontece no nosso lado esquerdo e depois vamos derivando para o nosso lado direito. Então, digamos que é um lado um bocadinho menos, em que atendemos menos, se tivermos que os comparar. E isto é uma justificação, é uma das bases que justifica a maior parte destas coisas que fazemos no nosso dia-a-dia serem efetuadas de facto da esquerda para a direita. Inclusive a maior parte das línguas, aqui a exceção para o árabe e para o hebraico, mas a maior parte das línguas escreve-se da esquerda para a direita. Portanto, acredita-se que seja esta a justificação. Mas mesmo nos árabes e no hebraico, os números seguem a representação árabe que nós utilizamos, o que é também curioso, não é? Portanto, eles escrevem ao contrário de nós, não é? Mas depois os números escrevem como nós. Exatamente. Os números escrevem da mesma forma. Não sei exatamente porquê. Mas há experiências que mostram que esta orientação esquerda-direita tem aplicações noutras coisas. Sei lá, quando nós olhamos para um filme ou alguma coisa, damos alguma prioridade à esquerda ou isso não existe? Existe, é esta base que justifica o facto de atendermos, portanto, existe uma predominância por atender ao lado esquerdo do nosso campo visual, predominância do nosso, em princípio, do nosso lobo parietal direito. Portanto, acredita-se que sim, que de facto damos mais atenção ao nosso campo visual esquerdo e depois é que vamos convergindo para o direito. É por isso, professor, que em muitas televisões o logotipo da televisão está no lado esquerdo. Curioso. Mas isso é outra conversa, E no teatro acredita-se que é por isso também quando há as entradas da esquerda para a direita também seja para favorecer aquilo que a plateia vai atender com mais facilidade quando está a olhar para o palco. Muito bem. Raquel, tenho aqui uma outra pergunta que tem alguma coisa a ver com isto. A contagem rápida de números, por exemplo, se uma pessoa puser 3 pauzinhos, 4 bolinhas, etc., e mostrar rapidamente a uma pessoa e tirar aquilo que vocês chamam o subtizing em inglês, que é o subitizing, como algumas pessoas dizem em português, que é subitamente, de repente, conseguir interpretar uma quantidade e dizer ali estão 4, ali estão 5, é uma coisa que está um pouco limitada aos 4, 3, quer dizer, se nós mostrarmos 6 bolinhas de repente, as pessoas não conseguem perceber que são 6 bolinhas. Mas se mostrarmos 2 ou 3, reconhecem o tal subtizing ou subitizing. Com os dedos é mais rápido fazer isso ou menos rápido? Existem estudos sobre isso? Ou seja, se eu mostrar os 5 dedos da minha mão, eu imagino que as pessoas rapidamente percebam, porque a minha mão só tem 5. Portanto, se virem 6, devem ficar surpreendidas. Mas sobre isso ou não? Nesse caso, será a quantidade deverá ser semelhante, em termos de identificação da quantidade. Os estudos que eu mencionava há pouco já implicam um cálculo simples. Portanto, se for pedido que identifiquem quanto é que é 3 menos 2, ou 4 menos 2, ou 5 menos 3, qualquer coisa que seja no intervalo entre 1 e 5, aí é que sim, somos muito mais rápidos a atender se a resposta for dada através de uma representação de número de dedos numa mão, em comparação com o número de bolinhas ou de pauzinhos no ecrã, que pode identificar ou indicar o mesmo resultado. Muito bem. Raquel Lemos, não temos mais tempo. Muito obrigado por nos ter ajudado a perceber melhor o que está por detrás deste gesto que é o contar pelos dedos. Obrigado por ter vindo à Nota 20. Obrigada, um bom dia, obrigada. Professor, 1, 2 ou 3 pontos a reter do programa de hoje?
Há tantos pontos a reter do programa de hoje, mas olha, eu acho que há um ponto que toda a gente deve ter retido, que é, e que eu volto a sublinhar, que é o seguinte: nas idades mais tenras é muito importante que os jovens utilizem os dedos para contagem, utilizem os dedos para pensar em números. Idades mais avançadas, obviamente, isso desaparece e, como eu disse, seria ridículo se entre adultos, para contar 3 mais 2, se utilizassem os dedos. Depois, a esquerda para a direita, este sentido da esquerda para a direita é que é algo que é importante manter nos jovens, fazer os gráficos da esquerda para a direita, manter o crescimento da esquerda para a direita. E, finalmente, a ideia de que este sentido de número e sentido de quantidade é uma coisa que se aprende muito cedo. E, portanto, aquilo que se pensava até aqui há algumas décadas que era que havia etapas rígidas e que não se deviam forçar essas etapas, está muito ultrapassado. A noção de quantidade e a retenção de quantidade é algo que os jovens têm desde muito cedo e, portanto, quanto mais cedo forem treinados para reconhecer números, para reconhecer quantidades, para fazer pequenas operações, melhor. Bem, professor, para a semana estamos de volta com um novo tema, ler e perceber o que se lê. Será a nossa convidada a psicóloga Irene Cadine. A pergunta que colocamos na rede social Twitter já daqui a instantes é a seguinte: que é mais importante para perceber o que se lê? Pensamento crítico ou o conhecimento do tema? Já sabe, é uma pergunta que vai ficar disponível daqui a instantes na rede social Twitter. Quanto a nós, professor, regressamos de hoje a 8 dias aqui na Rádio Observador. Até para a semana. Até para a semana.